Olá, você aí do outro lado. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Meu nome é Juliana, eu tenho 30 anos e hoje eu venho contar um pouco da minha história e como as Ioni Eggs, que são esses cristais aqui em formato oval, me ajudaram na minha tão esperada cura. Bem, há 13 anos atrás que eu venho buscando tentar entender e solucionar um problema de saúde. Bom, aos 17 anos eu tive minha primeira relação sexual. E com ela, o que se é de esperar que sempre dói. E então, a segunda vez continuou a mesma coisa, a terceira, e o que se agregava a isso era aquele punhado de frustração de que nada estava bem. E que eu não era normal. Com o passar do tempo, pulando de consultório em consultório, tentando buscar uma solução para o problema, e então 13 anos se passaram até que eu conheci as Ioni Eggs. Bem, eu menstruei aos 11 anos de idade. Desde então tive muitas cólicas e o médico dizia que estava tudo normal. E quando eu fiz 25 anos, eu consegui ter o diagnóstico de endometriose, porém a endometriose não era o problema da dor do canal vaginal, aquela dor insuportável que impedia a penetração. Não era. Eu fiz vários exames, viajei para várias cidades, fiz diversos tratamentos e nada resolvia. E então eu tive o diagnóstico de vulvodínia, que é uma dor idiopática no canal vaginal, sem origem aparente e que tá ali a dor. E a maioria dos casos resolve com fisioterapia pélvica, tem um bom resultado. E eu cheguei a fazer fisioterapia pélvica por 6 meses, e sendo que com 3 meses já era para ter um bom resultado e nada deu melhorar. Daí então, eu peguei e comecei a ficar bem frustrada, afinal de contas eu ia de consultório em consultório e o que eu ouvia era que eu não tinha Deus, que eu tava muito focada só na doença e que eu precisava relaxar. Coloca um incenso, liga uma música, como se fosse algo que você fizesse e tudo sumisse e iria se resolver, como se não tivesse tentado, né? E então, foi aí que eu descobri que existem várias pessoas com o mesmo problema que eu. Quando eu vi a respeito da vulvodínia, eu descobri que várias pessoas tinham esse mesmo problema da dor e que nada melhorava. Algumas pessoas falavam em vaginismo e tal, e no meu caso, eu sentia a dor, mas eu não contraía, e às vezes até chegava a contrair quando eu já tava com muito medo, porque tudo doía, né? Então, quem passa por isso sabe que não é simples assim e que não é assim apenas querer que vai resolver, sabe bem? E então, nesse ano agora, mais ou menos no meio do ano, a minha cunhada me mandou uma foto, um print do Instagram, da página da Cássia, que ela viu uma publicação dela sobre a cura do sagrado feminino, né? E através dos cristais, né, em formato oval, que são as Ioni Eggs, e me encaminhou essa imagem e eu acompanhei os primeiros dias lá das aulas que eles dão para apresentar, né? Que ela dá para apresentar. E assim, por eu já ter tentado diversas coisas, de imediato eu pensei assim, será que eu vou tentar? Porque nunca dá certo. Porque realmente eu já tinha tentado muita coisa mesmo, de verdade. E então, quando eu comecei a assistir, comecei a ver os vários tipos de histórias que ela contava, de relatos de problemas de saúde, assim, do feminino, absurdamente, coisas que resolvia. E eu falei, gente, se eu já tentei um tanto de coisa, por que não essa, né? E aí eu tô sem trabalhar no momento, até porque eu saí devido ao problema de saúde também, eu já não tava aguentando mais tanta dor, tanta dor. E aí
resolvi cuidar mais de mim, tô um tempo agora em casa. E aí eu peguei e falei, gente, vou tentar. Conversei com meu marido e aí me inscrevi no curso. Realmente tudo que ela fala acontece e é muito assim. Eu acho que a palavra que define hoje, vendo tudo que eu já passei, eu acho que é libertação, sabe? É uma liberdade, é libertador mesmo sair daquela zona de problemas, frustração, doença e nada resolver. E para de repente tudo se tornar tão mágico, eu falo mágico porque, sabe, eu já tinha feito outras terapias, não tinha obtido sucesso. E então, quando eu fiz a terapia com as Ionieiros, quando eu recebi, né, as minhas pedrinhas, e até então o meu uso era só debaixo do travesseiro, né, por enquanto. E eu comecei usando a ametista e depois eu passei para o quartzo verde. Na primeira noite que eu dormi com o quartzo verde debaixo do travesseiro, eu não tive dor na penetração. Então foi assim, foi muito notório a surpresa, até então 13 anos tentando se livrar de uma dor. E assim, gente, eu tive vários problemas de saúde e dentre eles a endometriose, vaginismo, vulvodínia e tive problemas de abuso na infância e quem sabe da minha história vê o quanto isso é frustrante você ter um problema de saúde e não ser resolvido e o quão importante é para quem sofre com esse problema a solução rápida e nem sempre a gente consegue tudo tão rápido quanto a gente quer. E eu acho que se tem uma coisa que me conforta é saber que existe uma cura, teve uma solução para o meu problema e que eu posso estar hoje falando agora que existe um meio, sim, e que é possível tentar, assim como eu tentei e obtive resultado assim que eu terminei o curso, né? Terminei o curso e já comecei a seguir direitinho, do jeito que estavam explicando. E eu fui muito bem é, assessorada, né? Vamos dizer assim. A Cássia dá todo o suporte, explica e dá todo o suporte para todas as dúvidas que a gente tem. E foi maravilhoso estar conhecendo e estar aprendendo sobre os cristais, que é uma terapia que eu não conhecia, não tinha ideia. Realmente foi tudo muito novo. E a gente, quando as coisas é muito novas assim, a gente tem um certo preconceito e até porque quem já passou por muitas coisas como eu, tem aquela sensação de que, isso não vai resolver não, ou, mas você acha que isso resolve? Você já foi em tantos médicos, né? E realmente, assim, tentem, tentem, porque deu certo, deu certo. 13 anos sofrendo de dores, passando por diversas coisas, fiz sessão de regressão, passei por diversas outras terapias, psicólogos, enfim, medicamentos para nervo pudendo, até porque que é o nervo que inerva a região ali do períneo, para tentar descobrir se o problema era ali, porque em exames de imagem nada mostrava. Eu fiz o uso de diversos medicamentos para nervos periféricos e nenhum me ajudou, inclusive piorou meu caso. No meu caso, foi piorado, porque eu fiquei muito ruim, eu não tinha condição de pôr comida na minha boca, eu não conseguia fazer uma comida, eu sofri muito que a gente morava longe da família. Quem me ajudou muito foi meu marido, então eu falo que ele é muito parceiro, ajudou em tudo. E ele, sim, me deu força desde o começo para eu conseguir, porque para você que sofre de um problema e não ter apoio das pessoas é muito complicado, porque hoje em dia a gente só tem julgamento. E as pessoas, na maioria das vezes, elas são tão ignorantes que elas começam a atacar por coisas que ela não conhece. A gente mesmo vê na internet coisas que as pessoas não conhecem e mesmo assim estão falando e estão criticando. Então, eu acho que valeu muito a pena dar essa oportunidade pra mim, porque é isso, foi uma oportunidade que eu me dei, porque conteúdo e coisas a gente vê muitas por aí e às vezes a gente fica com certo receio ou até mesmo preconceito, isso não vai dar certo.
e realmente foi libertador. E hoje eu posso aqui dizer com toda certeza que vale a pena tentar, sempre tem uma solução. E, e eu acho que essas coisas que igual agora, falando assim especificamente dos cristais, que eles curam, né? Eles equilibram a energia do nosso corpo. E eu acho que o que me afetou muito foi essa questão da energia, porque, igual eu tava dizendo, eu fiz várias sessões, diversas coisas, tratamento, medicamento, terapia, e numa delas me fez pensar mais, porque eu até lembrava, mas isso não me incomodava, então me fez pensar um pouco a respeito do abuso que eu tinha sofrido, de um senhor que me pegou e com o dedo dele, o dedo tava todo enfaixado na época, esparadrapo tal, e apertou no colo de me pegar, com maldade, claro, e apertou o canal vaginal e aquela dor, aquela ardência que eu senti quando criança, eu tinha menos de 5 anos, aquela dor ficou e olha o transtorno que me causou até hoje na vida adulta. Então, olha quanto tempo, né? Isso aconteceu com menos de 5 anos. Aos 17 eu vi que não estava normal. E aos 30 eu tive a honra de poder fazer parte da turma do grupo Tecendo Sagrado, né? Esse grupo de cura, né, do sagrado feminino. E que eu pude reequilibrar minhas energias. Às vezes, em algum momento, eu coloquei. Porque isso passa, tudo que é coisas ruins que a gente passa, a gente, de certa forma, a gente traz com a gente uma energia, às vezes, negativa, e aquilo fica bloqueando, né? E aquilo se faz em forma de alguma doença, né? Foi no meu caso, era uma doença que não era vista através de exames, então a endometriose era, porém, muito difícil e nunca se resolvia. E não era só ela, né? Então existia um bloqueio ali que era preciso muito mais do que passar com o médico, tomar um comprimido, entendeu? Eu acho que vale a pena sim, e eu espero que com o meu relato um pouco longo, mas que mostra um pouquinho de como foi pra mim, né? Devido ao que eu já passava, como que foi durante esse período todo e como num passe de mágica eu vi um resultado maravilhoso, que era o que a gente procurava há muito tempo. Então vale a pena tentar, vale a pena ouvir, né? Tudo que as Yoni Eggs podem fazer pela gente, pela cura do nosso sagrado feminino. Até!